Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos meus irmãos e irmãs. Estamos aqui para o nosso 230º encontro, bênção pura, só vitória. No dia de hoje trago para leitura e meditação o livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, versículo 37, com a palavra-chave servo vigilante. Uau! A palavra diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco neste grande encontro, momento ímpar, na leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra. Aproveitando, faça a recomendação: quem tem em mãos um bloco para anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Fala daqueles que estão prontos para o arrebatamento. Em verdade vos digo que ele, o Senhor, se cingirá e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Fala da ceia das bodas do Cordeiro com Jesus como o anfitrião. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, lhe peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Presta atenção. Para uma melhor compreensão no estudo do dia de hoje, eu faço a recomendação na leitura dos versículos 35 a 40. Lembrando que o versículo de hoje está em Lucas 12, versículo 37. Jesus disse repetidas vezes que deixaria este mundo, mas que retornaria no futuro, conforme Mateus 24, versículo 25, e livro do apóstolo João 14, versículos 1 a 3. O Senhor também disse que um reino estava sendo preparado para os seus seguidores. Muitos gregos imaginavam o reino de Cristo apenas sob o aspecto celestial, espiritual e idealizado. Mas judeus, como Isaías e João, o escritor do Apocalipse, viam-no como um reino terreno restaurado. Vigilantes, acordados, em contraste com os que estão mortos, dormindo em pecados. Conforme Efésios 5, versículo 14, 1 de Tessalonicenses 5, versículo 10. A morte, que está lá no versículo 20, e a segunda vinda estão continuamente iminentes, conforme os versículos 36 a 40. As exigências do reino, preparação e vigilância, são relevantes tanto para os que morrem antes do juízo, para com os que estarão vivos naquele dia. Ele os servirá. Os escravos fiéis serão honrados como amigos e hóspedes, servidos pelo próprio Senhor. Um outro ponto para a compreensão da mensagem de hoje: bem-aventurados servos. Os servos que estiverem prontos para o retorno de seu Senhor serão felizes, e os fará assentar, os servirá. Uma grande honra que é dificilmente encontrada entre os homens, pois não é incomum o noivo esperar por sua noiva à mesa, mas não é comum o homem esperar pelos seus servos. Ainda assim, Jesus Cristo estava entre seus discípulos como aquele que servia. Isso simboliza a alegria com a qual serão recebidos no outro mundo pelo Senhor. Um outro ponto importante para salutar no dia de hoje: estejam preparados.
vigilantes. Um pequeno lembrete aos discípulos de que o reino dos céus, ao mesmo tempo que está aqui, também ainda está por chegar, porque estamos na espera do retorno de Jesus, nosso Rei triunfante. Como seguidores dele, podemos manter acesa a esperança de um mundo melhor, vivendo como cidadãos do reino. Nossa obediência e fidelidade ao chamado de ser luz serão aliviadas e receberão o devido reconhecimento ou correção. Mas cuidado para não interpretar estes versículos de forma legalista. Como falei lá no início, a compreensão. Nem como uma carga excessiva e ameaçadora depositada sobre nossos ombros. Ao ler passagens como esta, é imprescindível lembrar que Jesus promete que o fardo que ele põe sobre nós é leve. Mateus 11, versículo 30. E, sobretudo, que podemos contar com o próprio Espírito Santo para nos ajudar a levar a cabo a missão que, sem ele, seria impossível. João 15, versículo 5 e Filipenses 4, versículo 13. Agora vamos compreender a mensagem-chave, a palavra-chave no dia de hoje. A parábola do servo vigilante fala sobre a importância da vigilância. Os servos de Cristo devem estar sempre preparados para o retorno do seu Senhor. A parábola do servo vigilante está registrada em Lucas 12, versículos 35 a 40. Lembra-te da recomendação inicial que eu fiz? Também há um texto paralelo do Evangelho de Marcos que se harmoniza ao significado dessa parábola de Jesus. Marcos 13, versículos 33 a 37. O Senhor Jesus exorta os seus seguidores a estar com os seus lombos cingidos e com suas lâmpadas acesas. Na parábola do servo vigilante, Jesus diz que os crentes devem ser como os servos que esperam por seu Senhor, que foi a uma festa de casamento. Então, Jesus também diz que aqueles que agem assim, como servos vigilantes, são bem-aventurados. Vale ressaltar, em primeiro lugar, Jesus diz que o servo vigilante tem o seu lombo cingido. Essa expressão faz referência ao costume da época. As pessoas naquele tempo usavam longas túnicas que dificultavam seus movimentos. Então elas usavam um cinto que mantinha suas vestes acima dos joelhos para possibilitar agilidade na execução de seu trabalho. Portanto, estar com o ombro cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente. Aplicando essa metáfora à vida espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor. É aquele que está sempre pronto para agir pela causa do reino de Deus e servir ao Senhor de forma adequada, aguardando diligentemente sua volta. Em segundo lugar, Jesus diz que o servo vigilante mantém sua candeia acesa. Naquele tempo não havia luz elétrica e as candeias eram essenciais para enxergar durante a noite. Se um servo não estivesse com a túnica cingida e com a sua candeia acesa, ele jamais poderia abrir a porta para o seu senhor de madrugada, pois certamente ele iria tropeçar no escuro. Em ambos os casos, tanto em relação às vestes como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir, a necessidade de preparação para receber o Senhor. Nesse ponto, há o mesmo princípio ensinado na parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículos 1 a 3. Neste momento, alguém pode perguntar: quando o Senhor virá? Apesar de terem como certa a volta do Senhor, os crentes não conhecem a resposta dessa pergunta. Por isso, os crentes genuínos são servos vigilantes, pois eles estão prontos a receber o Senhor em qualquer vigília da noite. Lucas 12, versículo 38. Os judeus tinham o costume de contar as horas noturnas, dividindo a noite em 3 vigias, enquanto os romanos dividiam a noite em 4 vigias. Mas os servos vigilantes estão sempre prontos em seus postos a qualquer vigia da noite enquanto aguardam o retorno de seu Senhor. Por isso, eles são verdadeiramente bem-aventurados.
E aqui Jesus conclui a parábola dizendo uma lógica semelhante à mensagem de outra de suas parábolas, a parábola do ladrão. E eu finalizo o dia de hoje com esta reflexão. Sem sombra de dúvida, a vigilância é o meio mais eficaz e seguro que nos prepara para encontrarmos com o Senhor. Quando vigiamos, estamos sempre de olho em tudo e analisando o que é a vontade de Deus. Sabemos o que pode embaraçar nossas vidas e nos levar à queda e à morte espiritual, pois quando isso acontece, há uma separação de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos fugir de todo embaraço e pecado. Hebreus 12, versículo 1. Se Cristo voltar e estiver nessa situação, não será nada bom. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas 12, versículo 40. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Pai querido, fazei com que eu esteja sempre atento, Pai, em todas as circunstâncias, nas farturas e na escassez, nas tempestades da vida, nas bonanças da vida. Fazei com que eu esteja sempre atento, Pai, vigilante, e que logo eu possa identificar as artimanhas do inimigo, para que eu possa proteger a minha família, meus amigos, parentes queridos, através da preparação espiritual. Sei que será uma grande tragédia se Jesus voltar e eu estiver caído, Pai. Por isso, ajuda-me a fugir da aparência do mal, Pai, ficar longe do pecado, Senhor, e a não desviar meus passos do seu caminho, que eu esteja sempre na sua presença. Cuide dos enfermos, abatidos, dos fadigados, dos desempregados, dos que foram traídos, dos que estão perdidos nas drogas, os que estão nas UTIs da vida, sem condições de falar, por aqueles que estão abandonados nos abrigos, moradores de ruas, encarcerados, que reconheceram seus erros e pecados, por esta mãe que chora, por este chefe de família que chora. Eu oro em nome de Jesus e agradeço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite em compartilhar esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.